Mulher, você não acha que será uma pena se vier a um encontro vestida assim? Este incidente começou com uma frase ofensiva. Uma mãe que percorreu um longo caminho para ver seu filho, em vez de uma recepção calorosa, foi confrontada com frio desdém e humilhação. Quem diria que por trás de roupas modestas havia uma personalidade incrível? O arrogante sargento Morozov nem imagina diante de quem está espalhando palavras tão descaradas. Um telefonema mudará tudo de cabeça para baixo e o sargento enfrentará um fim terrível. Vamos aproveitar esse momento juntos em uma vingança triunfante. Em um dos escritórios do Ministério da Defesa da Federação Russa em Moscou, a Major-General Anna Viktorovna Petrova limpava as montanhas de documentos acumulados em sua mesa. A escuridão já havia se adensado do lado de fora da janela, mas em seu escritório ainda havia luz. A grande estrela em suas dragonas falava sobre o peso da responsabilidade que ela carregava, mas no fundo de sua alma sempre era atormentada pela saudade e pela ternura pelo filho Pavel. Depois de mais de 20 anos de serviço no exército e na defesa da pátria, ela sentia que para seu único filho sempre estivera ocupada e sempre se desculpando como mãe. E isso a deixava inquieta. Já haviam-se passado mais de 6 meses desde que Pavel entrou para o exército, mas ela ainda não conseguira visitá-lo nem uma vez, o que a atormentava constantemente. Olhando para a foto de infância de Pavel, que estava no canto da mesa, Anna Viktorovna decidiu firmemente que naquele fim de semana com certeza iria encontrar tempo e visitar o filho. Queria deliberadamente deixar de lado a severidade e o brilho de general e encontrar-se com o filho como uma mãe comum. Então tirou do fundo do armário um suéter modesto e calças confortáveis. Estava preocupada que isso pudesse causar algum incômodo ou constrangimento ao filho diante dos colegas. Pazenka, a mãe vai trazer muita comida deliciosa, murmurou para si mesma, abrindo a geladeira e separando os produtos para os pratos favoritos do filho. Pela primeira vez em muito tempo, seu rosto se iluminou com um sorriso caloroso. Enquanto isso, Pavel, apesar do treinamento árduo, aguardava ansiosamente a chegada da mãe. O rapaz de 20 anos sentia tanta falta dela que doía, assim como da comida caseira e do olhar carinhoso. Em conversas com os colegas, nunca perdia a chance de se gabar. Minha mãe é uma mulher incrível. Quando vocês a virem, vão se surpreender. Não falava em detalhes sobre a sua profissão, mas para Pavel, sua mãe era a pessoa mais respeitada do mundo. Finalmente, no dia de folga, Anna Viktorovna acordou cedo e preparou com amor a comida para o filho. Costeletas caseiras, purê de batatas, salada Olivier e até tortas de repolho, que Pavel adorava desde a infância. Colocou tudo em malas e, guardando no porta-malas do carro, partiu emocionada rumo à unidade militar onde o filho servia. Os raios quentes do sol da primavera atravessavam a janela e uma música alegre tocava no rádio. Era um sentimento há muito esquecido de tranquilidade pacífica. Chegando à unidade, Anna Viktorovna passou pela formalidade no posto de verificação. Foi conduzida até uma sala cuidadosamente arrumada para visitantes. Sentando-se em uma cadeira, sentiu o seu coração bater mais rápido na expectativa de logo ver Pavel. Porém, antes que ele chegasse, entrou na sala um jovem soldado, o sargento Morozov. Ele lançou um olhar às roupas modestas de Anna Viktorovna e às sacolas de comida e, com expressão de desagrado, disse: "Mulher, é a sua primeira vez no exército? Precisa vir a um encontro vestida decentemente, onde já se viu aparecer assim, completamente fora de forma. Os pais modernos não têm disciplina, é simplesmente um desastre." Seu tom era francamente desdenhoso e em seu olhar lia-se desprezo. Anna Viktorovna ficou sem palavras por um momento. Em décadas de serviço conheceu muitas pessoas, mas uma grosseria tão total era a primeira vez. No entanto, não queria criar um escândalo onde deveria se encontrar com o filho. "Desculpe, não pensei nisso. Da próxima vez serei mais cuidadosa", respondeu calmamente, tentando conter as emoções. Mas o sargento Morozov interpretou sua contenção como fraqueza. De braços cruzados e balançando a cabeça, continuou então ainda mais arrogante. "O que está dizendo? Acha que isso aqui é alguma casa de férias? Uma unidade militar é um lugar de ordem e regulamento. Por causa de pessoas como você dizem que os soldados de hoje não têm disciplina." O sermão parecia não ter fim.
Anna Viktorovna ouviu em silêncio, pois sabia que discutir não traria nada de bom para seu filho Pavel. Morozov apontou o queixo para a sacola de comida e resmungou. Que diabos é isso? O que está trazendo? Numa loja militar moderna tem tudo, não precisa carregar tanta porcaria. Só vai virar lixo extra. Cada palavra dele atingia o coração de Anna Viktorovna como uma lâmina. A comida que ela havia preparado com tanto amor durante toda a noite, pensando no filho, de repente foi chamada de lixo. Uma onda de humilhação insuportável surgiu em seu peito, mas, comprimindo os lábios, suportou. Nesse momento, a porta da sala de visitas se abriu e Pavel entrou. Ao ver a mãe, uma mistura de alegria e espanto refletiu-se em seu rosto. Mãe, como você está aqui? Nem avisou. Exclamou ele, correndo para pegá-la pela mão. Mas o sargento Morozov o interrompeu friamente. Olá, soldado Volkov. Você não conhece a cadeia de comando? O oficial superior fala e você já se mete. Explique claramente para sua mãe que da próxima vez que vier a uma visita, deve seguir as regras do exército. O que ela pensa? Que isto é um parque infantil. Pavel se encolheu diante do grito de Morozov e olhou para a mãe e depois para o sargento, sem saber o que fazer. Seu rosto corou de vergonha e culpa. Camarada sargento Mor, minha mãe, tentou explicar, mas Morozov nem sequer lhe deu ouvidos. Suficiente. Sua mãe pensa que, se fizer uma cena aqui, você apenas fará com que pareça mais doce, mas não entende que isso só pode piorar as coisas. Morozov riu e lançou um olhar zombeteiro para Anna Viktorovna. Anna Viktorovna não conseguiu mais assistir a seu filho sendo humilhado. Ela se levantou calmamente. Sargento Sênior, acho que o encontro terá que terminar hoje. Pacha, a mamãe virá outra hora, então vamos conversar mais. Anna Viktorovna tentou falar com uma voz calma, mas seus olhos já estavam vermelhos. Pavel sentiu dor e lágrimas surgiram ao ver sua mãe assim, mas ele não conseguiu dizer uma palavra. Apenas ficou ali, com a cabeça baixa, como um criminoso. Morozov olhou para ele com um ar vitorioso. Após a partida de Anna Viktorovna, bufou. Como quiser. Apenas diga ao soldado Volkov que, da próxima vez, venha com inteligência. Os passos de Anna Viktorovna, enquanto deixava a sala de visitas, eram pesados como chumbo. A alegria de rever o filho evaporou e seu coração estava cheio de uma raiva insuportável e de profunda tristeza. Enquanto caminhava em direção ao estacionamento, seus olhos lacrimejavam constantemente com lágrimas quentes. Ela foi orgulhosa a vida toda, sempre forte e dedicada ao exército. Mas a humilhação diante dos olhos do filho a quebrou impiedosamente. Entrando no carro, Anna Viktorovna passou muito tempo chorando, agarrada ao volante. Diante de seus olhos alternavam o rosto arrogante e assustador de Morozov e o rosto de seu filho, partindo-lhe o coração. Sou eu mesma. Posso simplesmente ir embora. Como Pavel servirá seu tal homem? Inúmeros pensamentos fervilhavam em sua cabeça. Depois de chorar e se acalmar um pouco, Anna Viktorovna pegou o telefone e discou um número conhecido. Era de sua colega de longa data e amiga próxima, a general Svetlana Ivanovna Orlova, que ocupava um cargo-chave no Ministério da Defesa. Anna hesitou dezenas de vezes antes de ligar para a general, temendo que suas emoções pessoais pudessem prejudicar todo o exército ou trazerem ainda mais problemas para seu filho. Mas chegou à conclusão de que o comportamento de Morozov não era apenas um delito individual, mas uma evidência clara de uma séria quebra da disciplina militar. Olá, Sveta, é a Anya, disse Anna, tentando esconder o tremor na voz. Do outro lado da linha, veio uma voz alegre. Era a general Orlova. Anya, oi. Quantos anos, quantos invernos? O que aconteceu? Por que sua voz está assim? A general percebeu imediatamente que algo estava errado. Anna respirou fundo e começou a relatar calmamente o que tinha acontecido naquele dia, as palavras ofensivas e as ações do sargento sênior Morozov na sala de visitas, a dor mental que, por causa disso, seu filho Pavel teve de suportar. Conforme a história avançava, a voz da general Orlova ficava mais baixa e firme. O que você está dizendo? Isso é verdade. Algum sargento ousou falar assim, mãe de um soldado que veio visitar o filho e que, além disso, é uma general. Isso é simplesmente inaceitável.
Diga-me imediatamente em que unidade ele está e qual é o seu nome. Eu cuidarei disso pessoalmente. A general não conseguiu conter sua raiva e quase gritou. Ana tentou acalmá-la. Sveta, espere, acalme-se, me escute. Não estou pedindo uma punição imediata para este soldado. Claro que o comportamento dele é imperdoável, mas penso que é mais importante tomar medidas fundamentais para que isso nunca mais se repita. Talvez o problema não seja apenas o sargento Morozov, mas sim uma prática viciosa ou uma percepção equivocada enraizada em todo o nosso exército. Ouvindo essas palavras, a general Orlova ficou em silêncio por um momento, depois respondeu calmamente: Você está certa, Anya. É preciso olhar a situação de forma mais ampla e não ceder às emoções pessoais. Mas ainda assim, coisas assim não podem ficar sem atenção. Vou emitir imediatamente uma ordem especial de inspeção. O Ministério da Defesa realizará uma operação emergencial, verificando todas as unidades quanto a relações não estatutárias e ao respeito aos direitos do pessoal militar. E a unidade onde seu filho serve será examinada primeiro e com especial cuidado. Assim que tiver resultados, aviso você. E Anya, não leve isso tanto para o coração. Você não é culpada de nada. As palavras firmes, mas ao mesmo tempo calorosas, da general Orlova acalmaram um pouco Era. Obrigada, Sveta. Só em você posso confiar. Após desligar, Era ficou um tempo olhando a paisagem pela janela. Ao menos sua alma amarga encontrou algum alívio no pensamento de que tinha feito tudo o que podia. Ligou o carro novamente e partiu rumo a Moscou. No fundo, ainda havia preocupação com o filho, mas ao mesmo tempo sentia fé na general Orlova e um fio de esperança de que a situação mudaria para melhor. Quando seu carro saiu da área militar para a rodovia, ao longe o pôr do sol ardia em chamas carmesins, como se pronunciasse acontecimentos vindouros. No dia seguinte, na unidade onde Pavel servia, reinava o caos desde cedo, como se alguém tivesse nascido num ninho de vespas. Sem aviso, inspetores do Ministério da Defesa chegaram e iniciaram uma inspeção em grande escala. Sua presença causou comoção e enorme tensão. Não apenas o comandante, mas também todos os oficiais e soldados não conseguiam esconder a confusão. Rumores ameaçadores se espalharam instantaneamente, porque o Ministério veio nos inspecionar de repente. Talvez aquela mulher que veio ontem à visita tenha feito uma reclamação. Os soldados sussurravam entre si, trocando olhares ansiosos. Mas o mais chocado e assustado de todos era o sargento sênior Ivan Morozov. Na noite anterior, ele tinha bebido até tarde com colegas e se gabado de como tinha dado uma lição a uma mulher, mas a inspeção que começou pela manhã lhe deu um mau pressentimento. Será que foi por causa de ontem? Não, impossível. Era apenas uma mulher comum, usando um suéter e jeans. Parecia pobre. De onde ela poderia ter conexões no Ministério da Defesa? Morozov tentou afastar a ansiedade, mas seu coração batia cada vez mais forte. Um suor frio apareceu na minha testa. Imediatamente após o início das aulas da manhã, Morozov foi convocado para o quartel-general. Em frente à porta da sala de conferências, que agora servia como escritório da inspeção, já havia vários policiais de pé com rostos tensos. Morozov engoliu em seco e começou a esperar sua vez. Logo foi chamado e, mal movendo as pernas trêmulas, entrou no escritório para o interrogatório. Lá dentro estavam dois inspetores com olhares severos e havia impressões sobre a mesa de câmaras de CFTV da sala de visitantes e uma pasta grossa com documentos. Ao ver esses documentos, Morozov quase caiu no chão, mas tentou ao máximo manter a calma. Sargento Morozov, você estava aqui ontem às 14 horas, na sala de visitas com a mãe do soldado Volkov? Perguntou friamente um dos inspetores em tom profissional. Isso mesmo, respondeu Morozov tentando demonstrar indiferença, mas sua voz tremeu. Você permitiu a entrada de comentários ofensivos ou depreciativos contra a visitante? De jeito nenhum. Agi de acordo com o regulamento. Se houve algum tipo de mal-entendido, começou a se justificar, mas o outro inspetor ligou o vídeo das câmaras. Estava claro na tela. Morozov repreendia Anna Viktorovna e zombava dela. Ele chegou a ser flagrado apontando o dedo para a comida que ela trouxera e rindo. É você neste vídeo? Perguntou o inspetor. Morozov empalideceu e não conseguiu pronunciar uma palavra.
Percebeu que tudo tinha acabado. O inspetor pegou um dos documentos e mostrou a Morozov. Eram os dados pessoais de Anna Viktorovna. Na coluna do título estava claramente escrito: Major-General. A visitante que você insultou ontem é a Major-General das Forças Armadas da Federação Russa, Anna Viktorovna Petrova. Você não reconheceu a mãe de seu subordinado e ainda assim se permitiu tamanha grosseria. Ou sabia quem ela era e fez isso de propósito. Morozov não acreditava nos próprios olhos. Aquela mulher modesta e simples, que parecia apenas a mãe de Pavel, era na verdade uma general do exército russo, usando estrelas nos ombros. A improbabilidade da situação o deixou em choque. Sua mente ficou em branco, suas forças o abandonaram e ele desabou em uma cadeira. O interrogatório continuou. A inspeção recolheu provas de outros soldados sobre o comportamento de Morozov e o que disseram foi chocante. Descobriu-se que ele intimidava sistematicamente oficiais subalternos, usava palavrões e violência, abusava de sua posição, forçava-os a realizar tarefas pessoais e fazia exigências infundadas. Houve até casos em que tratou de forma extremamente rude os pais de outros soldados que vinham visitar. Seus crimes ultrapassavam todos os limites. Soldados que sofreram com isso no passado aproveitaram a oportunidade e contaram tudo. Morozov não tinha mais como se justificar. Enquanto isso, a Major-General Anna Petrova estava em um escritório separado da unidade, recebendo relatórios em tempo real. Tentava manter a expressão calma no rosto, mas a cada novo fato revelado das atrocidades de Morozov não conseguia esconder sua decepção. Ela não queria apenas punir um homem. Sinceramente desejava que esse acaso ajudasse a expor velhas feridas dentro do exército e levasse a medidas reais para eliminá-las. Quando a investigação estava chegando ao fim, o comandante da unidade, pálido, chegou até Anna Viktorovna. Ele curvou-se profundamente e pediu desculpas. Camarada Major-General, peço desculpas de todo o coração pelo fato de, devido à negligência da administração, a senhora e o soldado Volkov terem passado por tais problemas. O sargento sénior Morozov será punido com todo o rigor da lei militar. Aprenderemos uma lição com este incidente e faremos tudo o possível para que todos os militares da nossa unidade respeitem uns aos outros e que aqui haja uma cultura militar saudável. Anna Viktorovna ouviu em silêncio e respondeu calmamente: Não duvido dos seus esforços, camarada coronel, mas este caso não pode ser tratado de ânimo leve. Peço-lhe que lembre que não se trata apenas de um problema de um sargento, mas da confiança em todo o nosso exército. Em seguida, Morozov foi conduzido ao escritório onde Anna Viktorovna estava. De sua autoconfiança de ontem não restava nada. Estava abatido e não conseguia sequer levantar a cabeça. Ao ver a estrela nos ombros dela, suas pernas fraquejaram e caiu de joelhos. Camarada Major-General, cometi um crime terrível. Ontem, cego, não a reconheci e me permiti uma grosseria monstruosa. Por favor, perdoe-me ao menos desta vez, chorou, esparramado no chão, implorando. Parecia patético, mas o rosto de Anna Viktorovna não demonstrou emoção alguma. Ela falou friamente, em voz baixa porém carregada de peso: Sargento sénior Morozov, a pessoa que você tratou de forma rude ontem na sala de visitantes pode ter sido, para você, apenas uma mãe sem uniforme. Mas, com seu comportamento, você desonrou a honra do soldado russo e infligiu uma ferida profunda no coração de todos os pais deste país que enviaram seus filhos ao exército. Você compreende o peso deste uniforme que veste. Você entende os sacrifícios feitos por altruísmo. Morozov nada respondeu, apenas soluçava com o rosto contra o chão. Ela suspirou e continuou: Não estou aqui para aceitar seu pedido de desculpas pessoal. Sua culpa é óbvia e a punição virá de acordo com a lei militar. Quero que você se arrependa sinceramente de sua má conduta e pense profundamente em como vai viver o resto da sua vida. Para que jamais alguém sofra a honra do nosso exército seja manchada por pessoas como você. Com essas palavras, Anna Viktorovna levantou-se. Não fazia sentido continuar a conversa com Morozov. No final, ele foi destituído de todos os títulos e cargos e não escapou de uma punição severa. Foi enviado para um batalhão disciplinar.
As informações sobre seus delitos e a punição foram publicadas na rede interna do Exército e levadas ao conhecimento de todo o pessoal militar, servindo como uma lição séria. Pavel, observando tudo isso, sentiu um grande respeito e gratidão pela mãe. Jurou a si mesmo que se tornaria um homem justo e forte como ela. O ato corajoso e a decisão sábia da Major-General Anna Petrova tornaram-se um ponto de viragem que ajudou a expor o obsesso do trote no exército e iniciar a reforma da cultura militar. O caso do sargento sénior Morozov teve muito mais repercussão do que se poderia esperar. O Ministério da Defesa, com extrema rapidez, conduziu uma verificação especial do estado da cultura militar em todas as Forças Armadas e anunciou medidas abrangentes para eliminar os problemas identificados. Essas medidas incluíam etapas específicas para reforçar a proteção dos direitos dos militares e erradicar ordens não regulamentadas e abusos por parte do comando, além da criação de uma cultura de respeito e cuidado mútuo. Em todas as unidades, sob a liderança dos comandantes, foram realizadas aulas especiais de trabalho educativo e também foram ampliados os canais de comunicação para que os soldados pudessem relatar diretamente seus problemas. A unidade onde Pavel servia não foi exceção. Após o incidente com Morozov, a atmosfera da unidade melhorou visivelmente. Os oficiais se tornaram muito mais brandos no trato com os soldados e entre os próprios soldados diminuiu a hierarquia desnecessária e os maus hábitos. Pavel sentiu essas mudanças em si mesmo e percebeu de uma nova maneira a grandiosidade do ato da mãe. Conseguiu cumprir o restante do serviço em um ambiente muito mais calmo e estável, estabelecendo relações ainda mais calorosas com os colegas. Às vezes, os camaradas diziam a Pavel: "Sua mãe é uma verdadeira heroína, salvadora da nossa unidade", expressando sua admiração. Toda vez, Pavel ficava envergonhado, mas no fundo sentia-se orgulhoso. A Major-General Anna Petrova tornou-se membro do Ministério da Defesa, um símbolo da reforma da cultura militar. Ela participou de várias reuniões e discussões políticas, expressando ativamente sua experiência e crenças. E suas opiniões foram amplamente levadas em consideração no desenvolvimento de políticas reais. Ela agia não apenas como mãe preocupada com o filho, mas como uma pessoa que se esforçava para criar condições nas quais todos os filhos e filhas da Rússia pudessem cumprir com segurança e dignidade seu dever militar. Às vezes, ela encontrava resistência da parte conservadora da liderança das Forças Armadas, mas nunca desistia e seguia teimosamente seu próprio caminho. Alguns de seus colegas generais, a princípio, desaprovavam sua atividade, mas com o tempo, ao compreenderem sua sinceridade e profunda devoção ao exército, tornaram-se seus apoiadores confiáveis. O tempo passou e agora a desmobilização de Pavel estava logo ali na esquina. Alguns dias antes da dispensa, no dia da última reunião, Anna Viktorovna, como de costume, chegou para visitar seu filho com um saco cheio de guloseimas caseiras. E dessa vez ela estava sem uniforme, a imagem de uma mãe comum. Mas a atmosfera na unidade era completamente diferente do ano anterior. Os soldados no posto de controle, ao vê-la, prestaram-lhe uma saudação militar firme e a escoltaram respeitosamente até a sala de visitantes. Na entrada, já a esperava o comandante da unidade, que a cumprimentou educadamente. "Camarada Major-General, muito obrigado por nos honrar com sua visita novamente. Depois desse incidente, graças ao seu profundo entendimento, nossa unidade realmente mudou para melhor. Nossos militares se sentem melhor e os resultados dos exercícios melhoraram significativamente. É tudo graças a você." A sincera gratidão do comandante da unidade, Anna Viktorovna, respondeu com um sorriso suave. "Ora, camarada coronel, acredito que isso seja resultado do esforço conjunto de vocês e de todo o pessoal militar. Peço que continuem fazendo todos os esforços para garantir que nossos soldados sirvam com orgulho e alegria." Em breve, Pavel entrou na sala, ainda mais amadurecido e vigoroso. Ao ver sua mãe, um largo sorriso iluminou seu rosto. "Mãe, você chegou?" Ele correu e a abraçou com força. Anna Viktorovna também abraçou calorosamente seu filho e deu um tapinha nas costas dele. "Meu filho, quanto você suportou? Mais alguns dias e você retornará para sua mãe como um homem de verdade." Pavel respondeu:
É tudo graças a você, mãe. Se não fosse por você, seria assustador até imaginar o que teria acontecido. O reencontro deles, o primeiro em muito tempo, foi preenchido com calor e conversas felizes. Pavel falou com entusiasmo sobre incidentes engraçados da vida militar, sobre treinamentos difíceis, mas recompensadores, e sobre memórias inesquecíveis associadas aos camaradas de armas. Anna Viktorovna ouviu seu filho, riu com ele e às vezes até enxugava as lágrimas. Tendo sobrevivido ao incidente com Morozov, Pavel percebeu de uma nova maneira a força e a sabedoria de sua mãe, e o respeito por ela se tornou ainda mais profundo. Anna Viktorovna, por sua vez, sentia orgulho do filho que venceu com honra as dificuldades e se tornou ainda mais maduro. Após alguns dias, Pavel foi desmobilizado em plena saúde e voltou ao abraço da mãe, de quem sentia tanta falta. Anna Viktorovna o esperava nos portões da unidade, olhando orgulhosamente para o homem que ele se tornara após o tempo de serviço. Abraçando Pavel com força, ela não conseguiu conter as lágrimas. Eram lágrimas de alegria, alívio e profundo amor. Após a desmobilização, as relações entre Pavel e sua mãe ficaram ainda mais próximas. Ele a visitava frequentemente no trabalho, observava suas atividades e se comunicava de forma descontraída com seus colegas generais. Aprendo muito com eles. A força, a justiça e a liderança calorosa da mãe tiveram enorme impacto na forma como Pavel estava construindo seu futuro e moldando seus valores de vida. A Major-General Anna Petrova continuava orgulhosa de seu pessoal militar responsável pela segurança da Rússia e continuava sendo a mãe mais confiável para seu filho, dedicando a cada momento sua vida ao serviço. As enormes mudanças trazidas por seu pequeno, mas corajoso, esforço não apenas resolveram os problemas de uma unidade, mas também tiveram um efeito positivo sobre todo o exército russo, trazendo esperança e consolo para milhares de militares e suas famílias. E assim, ela continuará de forma discreta e consciente a cumprir seu dever, sem cessar os esforços para criar uma Rússia melhor e um exército mais forte. Mesmo que no caminho surjam dificuldades inesperadas e resistência, sabemos que ela nunca desistirá e não recuará, porque é uma verdadeira guerreira e uma ótima mãe. Esperamos sinceramente que esta história tenha se tornado um pequeno consolo e dado coragem àqueles que podem estar agora preocupados com as dificuldades do serviço militar ou àqueles que, ao serem confrontados com a injustiça, ainda hesitam em agir. Lembrando a simples verdade de que a justiça sempre vence, desejamos que, na vida de cada um de nós, brilhe uma luz calorosa de esperança.